Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto da nossa aula. Temos então a aula de número 33 e hoje temos revisão e avaliação. Então vamos falar sobre dois assuntos interessantes, Esparta e Atenas e a crise então aí do Império Romano. Acompanhem comigo. Olá, meus queridos. Então, vamos à nossa revisão, aonde nós vamos ver, então, um pouco no início, sobre a Grécia Antiga. Então, acompanhem comigo. Nós temos aí, então, a divisão da história da Grécia Antiga. Para melhor estudar a história da Grécia Antiga, os historiadores a dividiram em 5 grandes períodos, que são o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o clássico e helenístico. Então, vamos falar um pouco sobre o pré-homérico. Nós temos, então, aí no período pré-homérico, originou-se, então, o desenvolvimento da civilização grega, que foi constituída pela miscigenação de diversos povos da antiguidade, que invadiram a região. Então, esses povos são os cretenses, os aqueus, os jônios, os eólios e dórios. Corresponde, então, a uma fase inicial de povoamento da Grécia. Tá? Então, quando os primeiros clãs começam aí para essa parte, então, né, onde a gente vai ver ali entre o Maegeu e o Jônio, tá certo? Onde a gente vai estabelecer ali quem, né? Essa parte, então, das cidades-estados da Grécia Antiga. Vamos falar agora, então, sobre o período homérico. Olha só, o período homérico corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu após o período pré-homérico, entre os anos de 1150 a.C. e 800 a.C. O nome dado a essa fase está relacionado com o poeta grego Homero, autor dos poemas épicos A Ilíada e Odisseia. Então, nesse período homérico, acredita-se que nesse período constituíram-se comunidades agropastoris formadas por pessoas que acreditavam descender de um ancestral comum, os genes. Cada gênero era formado por uma família, liderada por um chefe, o pater. Essa fase marcou a substituição da cultura micênica pela gentílica, então aí ligadas ao quê? Aos gêneros, tá? Então lembra aí que cada gênero ele era então liderada por um chefe. E esse chefe então era quem? O pater, ok? Então, característica principal aí também ligada a essas duas obras, né? A Ilíada e a Odisseia. Vamos falar então agora sobre o período arcaico. Os clãs e a vida rural. O período arcaico, entre os anos de 800 e 500 a.C., corresponde ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após o período homérico. Parte da população morava no campo, mas havia agricultores que viviam nos limites urbanos. Então, com o passar do tempo, o crescimento dos genes levou à formação de uma nova organização social e política na Grécia Antiga, a cidade-estado ou polis. 2 cidades-estados se destacaram, Esparta e Atenas. Vamos então falar agora sobre o período clássico, tá? É o período então de maior brilho da civilização grega. Esparta e Atenas viveram o seu apogeu e os gregos envolveram-se em guerras prolongadas. Nesse período, houve o domínio ateniense sobre as colônias, desenvolveram a democracia ateniense. E o período clássico também foi de guerras. E a gente tem também nesse período, então, o quê? 2 grandes potências ligadas aí às cidades-estados. Então, de um lado nós temos aí, não é mesmo, a Atenas, e de um outro lado nós temos então Esparta, tá certo? Então, Atenas e Esparta são 2 cidades-estados centrais para compreendermos o período clássico da história da Grécia Antiga. Então, olha só, aqui ao meu lado nós temos exatamente as caracterizações. Aqui, a tragédia e a comédia, né, ligada então aí às artes, ligada então à filosofia, não é mesmo? Então, é uma das características daquela que foi o berço então da democracia, que é
Atenas. E de um outro lado nós temos aqui os povos guerreiros, não é mesmo? Ligado então aí à cidade de Esparta, duas grandes potências então desse mundo grego. Acompanhem comigo, vamos caracterizar então Atenas. Localizado na Península da Ática, capital da Grécia, fundada pelos jônios, Atenas estava voltada para o mar Egeu e aberta para influências externas. Tornou-se uma cidade de navegadores, agricultores, filósofos, poetas e artistas. Aos poucos, foi se transformando num grande centro comercial e passou a ameaçar o domínio dos grandes proprietários de terras. Por isso, aos poucos foram feitas reformas por legisladores. Então, vamos falar um pouco sobre essa divisão social em Atenas, né? Então, tivemos aí quem? Os cidadãos. Eram homens, adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses, ok? Então, lembra essa caracterização de cidadãos. Homens, adultos e livres, tá certo? Filhos de pais e mães atenienses. Metecos, eles eram então aí os estrangeiros que não tinham direitos de participação na vida política, também não tinham terras, trabalhavam com o comércio e o artesanato. E tivemos aí também os escravos, que eram quem? Os prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Então, olha só, agora vamos fazer a caracterização então da outra grande cidade-estado, que era quem? Esparta. Então, temos aqui, olha só que foto linda, é exatamente aí um guerreiro espartano, né, tá certo? Que é para a gente então começar aí a caracterizar essa outra grande polis ou cidade-estado, fundada na Lacônia, na península do Peloponeso, por grupos dórios. Para manter sua hegemonia na região, os integrantes da aristocracia de origem dória criaram uma estrutura militar de ação contínua, fazendo de Esparta uma potência militar da Grécia. Então, a sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais bem distintos: os esparciatas, os periecos e ilotas. Vamos falar então aí sobre os esparciatas ou espartíatas, tá? Também chamados de espartanos, eram a elite da sociedade, descendente direto dos dórios, controlava aí o poder da cidade espartana, formada por homens com mais de 30 anos, proprietários de lotes de terras, criados para serem o quê? Guerreiros. Então, lembra lá, um bom guerreiro espartano é aquele que morre defendendo então a sua cidade. Vamos falar então aí sobre os periecos. Eles eram todos os homens livres que habitavam os arredores de Esparta. Eram descendentes, então, dos antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios e não combatiam os invasores. Não tinham direitos políticos e nem cidadania espartana. Se dedicavam, então, ao comércio e à manufatura, atividades que eram proibidas aos esparciatas, já que eles eram que povos, então, guerreiros, aqueles que comandam a sociedade, tá certo? Então, nós temos, então, essa distinção social e vamos falar da última, que são os ilotas. Eles eram os integrantes da população servil, a mais numerosa da sociedade. Trabalhavam nas terras dos esparciatas e eram obrigados a dar a eles metade do que produziam. Vamos falar então um pouco sobre essa educação espartana. Um cidadão espartano, ele era criado desde pequeno para se tornar então aí um guerreiro. A partir então dos 7 anos de idade, os meninos eles eram afastados de suas famílias e encaminhados aos quartéis. Até os 12 anos, dedicavam-se aos esportes e aprendiam valores como força, bravura, disciplina e solidariedade. A partir dos 18, os jovens enfrentavam rigorosos treinamentos militares. Dos 20 aos 30 anos, eles permaneciam então nos quartéis, prontos para entrar em combate. Só eram liberados do serviço militar aos 30 anos, quando então conquistavam a cidadania. Entretanto, somente depois dos 60 anos é que estariam dispensados então das suas obrigações militares. Então perceba aí a importância dessa educação ligada então aí, né, a essa vida militar. Vamos falar aí então um pouco, né, mesmo sobre a diarquia, que também, né, é a
administração aí dessa cidade, então aí de Esparta. Acompanhem comigo sobre a administração da cidade espartana. A cidade era dirigida por uma diarquia, isto é, era governada por 2 reis que desempenhavam funções de caráter religioso e militar, além de comandar o exército. Eles eram os principais sacerdotes e juízes. Tinha então em Esparta a Gerúsia, que era o conselho composto por 28 anciãos, os gerontes, com mais de 60 anos, tomavam decisões e elaboravam as leis. A Ápela era uma assembleia, então, formada por todos os cidadãos com mais de 30 anos, tinham função de escolher os membros da Gerúsia e confirmar ou não suas decisões. Temos, então, aí os éforos, ou vigilantes, comandavam as reuniões da Gerúsia e da Ápela, e fiscalizavam a vida pública e econômica dos cidadãos. E aí vamos falar então um pouco sobre o período clássico, não é mesmo? O período então histórico dos séculos 5 e 4 a.C., na região grega, foi denominado pelos historiadores como período clássico. Esse período foi marcado por várias guerras travadas contra inimigos externos e entre os próprios gregos. E aí a gente tem então, né, inclusive a guerra do Peloponeso, tá certo? Foi quando a gente teve aí a briga entre Esparta e Atenas. E, claro, se uma é ligada à cidadania, ao pensamento, a outra é militar. Depois de muitos anos de guerra, Esparta vence. Mas a gente sabe que o mundo grego ele perde, então, com essa longa batalha entre as duas grandes cidades-estados. Exatamente por isso, nós temos, então, aí, né, o período pós essas guerras do Peloponeso, que é, então, o período helenístico. Acompanhem comigo. Esparta, então, sai vitoriosa da Guerra do Peloponeso, mas enfraqueceu a unidade da civilização grega. Tebas entrou em guerra com Esparta e venceu, mas eles não conseguiram conter a força do Império Macedônico. Em 338, o rei macedônico Filipe II conquistou a Grécia, mantendo este povo dominado, né, por estrangeiros até o século XIX. Então, né, uma parte interessante é exatamente trabalhar então esse mundo grego. E agora nós vamos então, né, lá para o Império Romano, tá certo? Vamos então aí falar, né, sobre a crise do Império Romano, e vocês têm aí na telinha de vocês o Alto Império Romano, que vai de 27 a.C. a 235. Nesse Alto Império, relativa à estabilidade, relativa à paz entre as províncias, né, conquistas. O Baixo Império, de 235 a 476, ligadas então a crises econômicas, lutas sociais, instabilidade política e invasões dos povos bárbaros, tá certo? Então vamos falar sobre essa crise que é ligada então a esse Baixo Império, tá certo? Então, fragmentação do poder. Os séculos 2 e 3, início então da crise do Império Romano do Ocidente. Baseada então numa economia escravista, a vasta extensão do Império Romano dificultou então a obtenção de mais escravos para o Império. Os administradores romanos foram incapazes de promover a autonomia econômica das cidades em relação ao campo. Então, crise financeira, os preços dos produtos aumentaram rapidamente. Tivemos também esse período ligado à inflação, o valor do dinheiro que cada um possuía diminuiu. Houve, então, um empobrecimento da população do Império. A situação ficou crítica quando os povos vizinhos das fronteiras começaram a saquear regiões romanas em áreas fronteiriças. Então, nós temos aí esse período, então, ligado, não é mesmo? À inflação, à crise financeira e, claro, perda do poder aquisitivo, então, para a população do Império Romano. E aí, temos, então, esses primeiros embates aí com os povos bárbaros. Vamos falar, então, sobre essas dificuldades externas, a intensificação, então, dos conflitos com os povos germânicos na região fronteiriça dos rios Reno e Danúbio, obrigaram Roma a construir novas e dispendiosas muralhas, aumentando os problemas da economia romana. Os imperadores foram obrigados, então, a aumentar a força dos exércitos e a realizar obras de defesa, participar, então, de campanhas militares, algo dispendioso em tempo de crise. E a gente tem, então, na parte da Europa, os germanos atacando
atacavam. E no Oriente, então, temos os sassânidas. E aí vocês lembram, então, que os germanos são aqueles povos bárbaros, tá certo? Ostrogodos, visigodos, então estão ali, né? Os francos estão ali, né, mesmo nas fronteiras do Império, juntamente também com quem? Com os sassânidas. A Guerra Romano-Sassânida, que começou então no ano de 421, chegou ao fim no ano seguinte através de um tratado de paz que foi negociado. Na verdade, a situação voltou a ser como era a existente antes do início da guerra, mas as duas partes concordaram em garantir a liberdade religiosa em ambos os territórios. Então, esse Império Sassânida, né, é a última parte ali dos povos persas, tá certo? Antes deles se tornarem muçulmanos. Então, nós temos aí, não é mesmo, essas vindas, então, desses povos às fronteiras, então, do Império. Vamos continuar falando, então, das dificuldades internas, então, agora no campo político do Império Romano. Havia ainda a contestação do poder do imperador. Houve, a partir do século III, um número cada vez maior de líderes de generais do exército que, com campanhas militares bem-sucedidas, cobiçavam aí o título de imperador. A crise do Império Romano ela foi marcada por tentativas de usurpação de poder, gerando guerras civis no território romano. Entre 235 e 268, os assassinatos se tornaram critério sucessório no Império Romano. Alguns nomes de imperadores assassinados. Nós temos aí o primeiro Maximino Trácio, tá? Assassinado junto com seu filho e alguns soldados. Temos então o Caracalla, mandou matar o próprio irmão. Foi um tirano imperador, morreu esfaqueado por um soldado insatisfeito então com seu governo. Temos aí também o Heliogábalo. O imperador, aos 18 anos, foi assassinado junto com sua mãe pela guarda pretoriana. O Treboniano Galo, assassinado por sua própria tropa. E o Aureliano, alguns oficiais da guarda pretoriana desonestos assassinaram Aureliano. Então a gente tem esse período de instabilidade, não é mesmo? Já que essa figura principal, que é o imperador que comanda aí, não é mesmo, esse Império Romano, viram aí a sucessão então, né, de mortes, tá certo? Então, ou seja, os generais começam inclusive a querer também se tornar aí imperadores, e nós temos então uma vasta fronteira e, claro, vários generais também sonhando em se tornar aí um Augusto, né, que é o título de imperador. Vamos então aí seguindo falando então sobre o governo de Diocleciano. Em 284, a situação de instabilidade começou a ser solucionada por Diocleciano. Diocleciano inaugurou o chamado Dominato ou Baixo Império Romano, tá certo? E aí ele aumentou o controle do governo sobre a sociedade e contratou funcionários, os quais cobravam impostos, fiscalizavam as finanças da cidade e traziam informações das províncias. Ele colocou espiões espalhados pela província do Império. Então, ele vai se utilizar, né, desse recurso de colocar, então, pessoas ligadas a ele em várias partes do Império, exatamente para ter, então, as informações, não é mesmo, da chegada de povos ou de os próprios romanos tentarem aí, não é mesmo, tentar aí falar contra, né, ser oposição então ao seu governo. No campo da economia, chegou então a congelar os preços de produtos para melhorar o poder de compra da população. Em seu reinado, ocorreram reformas administrativas e fiscais. Em 293, o imperador romano ele instituiu uma tetrarquia. O império foi dividido em 4 grandes territórios, cada qual com um imperador, tá certo? Então, lembra lá, é uma vasta fronteira, então, do Império Romano. Diocleciano vai exatamente fazer isso para tentar o quê, né? Para tentar ir
amenizar então esses problemas sociais existentes, a crise financeira, a falta de escravos, não é mesmo? Então nós temos, né, nesse período aqui, ele tenta fazer a tetrarquia para tentar aí, né, ver o que ele consegue melhorar na administração. Mas a gente sabe, não é mesmo, que foi uma tentativa, tá certo? E se está em crise, é claro que algumas coisas dão certas e outras nem tanto. Continuemos, a tetrarquia foi uma forma de evitar as usurpações e defender melhor as fronteiras no próprio lugar onde ocorriam. Criada em 284, essa divisão ela permaneceu até 306, quando Constantino então foi nomeado imperador. Vamos então falar sobre o governo do Constantino, tá certo? Então, Constantino é esse que está na imagem que aparece na telinha de vocês, juntamente então aí, né, com a Basílica de Santa Sofia, que foi criada, modernizada, tá certo, pelo Constantino. Bom, o Constantino ele foi, né, um imperador que voltou até, teoricamente, aí a governar, não é mesmo? Tá? Então, foi com Constantino que o império voltou a ter um único imperador exercendo as mesmas funções anteriores, como controlar sozinho o império. Então, aqui ele acaba com a tetrarquia. Ele começa novamente a comandar sozinho. Uma mudança importante foi que os generais do exército chegaram ao Senado, passando então a ter os mesmos privilégios dos senadores. Constantino chegou a construir uma nova capital para o império, a cidade de Constantinopla, fundada em 330. Inclusive o nome, né, Constantinopla, é em homenagem a ele próprio, né, Constantino, tá certo? E aí, né, que moderniza então aí o antigo Império Bizantino e faz então aí, não é mesmo, passa inclusive a capital ser Constantinopla. Vamos lá, em 313, Constantino ele decretou o Edito de Milão, concedendo a liberdade de culto aos cristãos. No entanto, foi somente então com Teodósio que assinou aí o que? O Edito de Tessalônica, tá? Fazendo o cristianismo se tornar a religião oficial então do império. Não esqueçam disso, tá certo? O Edito de Milão, ele concede essa liberdade de culto aos cristãos. O Edito de Tessalônica, ele torna aí então o cristianismo religião oficial do Império Romano. Então, quem é que vai fazer isso? Teodósio, tá certo? Que é o imperador que vai realmente, não é mesmo, transformar em religião oficial, ok? Então, olha só, após várias tentativas de reordenamento, o imperador Teodósio fez a divisão do império em 395, criando então o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede na cidade de Bizâncio, depois denominada de Constantinopla. Por isso que aparece na telinha de vocês, não é mesmo? Em verde, nós temos então o Império Romano do Ocidente, tá certo? É esse aí que vai ter a invasão dos povos bárbaros, tá certo? E do outro lado, meio em rosa, tendendo ali para o vermelho, nós temos então o Império Romano do Oriente, tá certo? Que só vai cair lá no século XV. Então, continuemos a falar um pouco sobre o governo de Teodósio. Teodósio acreditava que fortalecia o império com essa nova divisão, porém, o que aconteceu foi a sucessiva passagem de povos germânicos para o território romano no Ocidente. O Império Romano do Oriente, ele foi preservado até o século XV. Em 476, Odoacro, chefe dos Érulos, conquistou Roma, depondo então aí o último imperador, o Rômulo Augusto, tá? Acontecia assim a queda do Império Romano do Ocidente. Com a deposição do último imperador, chega então ao fim o poderio romano. Perceba que esse processo durou centenas de anos, que foi então do século II ao século V. Então, 476, Roma, não é mesmo?
vai ser então aí invadida pelos povos ligados então ao Odoacro, e nós temos então aí, não é mesmo, uma passagem que a gente diz que é a passagem para a Idade Média, já que esse império então está em crise e temos aí então, não é mesmo, os germanos lá nas fronteiras, os povos bárbaros então adentrando as fronteiras desse império. Então, a professora atingiu o objetivo, que era trabalhar, né, sobre a Grécia e Roma com vocês e sobre a crise do Império Romano. Então, por aqui a professora se despede.